Oi, minha gente, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Mima Macedo e esse é o Agreste Literário. Tô muito feliz de vocês estarem aqui e eu já vou logo perguntando qual é o seu signo. Vou indicar um livro de acordo com o seu signo de maneira geral e se você for daqueles que não acreditam em signo, não gostam, não sei o que, pelo menos pega o livro que eu vou te indicar, lê e aí sim você dizer assim, não, Gemima, não combinou comigo. Porque aí a gente vai fazer assim, uma mapa astral e a gente vai saber quais são os livros que você gosta de ler. Vou começar pelo melhor signo. Áries, mais conhecido como Satanás. Brincadeira. Áries gosta de agilidade, gosta de coisa rápida, sem enrolação, gosta de aventura. Esses livros que são muito detalhistas não funcionam para eles. Então você que é ariano, vou te indicar hoje a trilogia do Senhor dos Anéis. Ah, gostou, né? É um livro, são 3 livros que tem muita aventura, que tem muita fantasia, que tem muita história, que tem muita coisa para aprender. Conheço alguns arianos que eu sei que esse é um dos livros preferidos deles. A gente vai passar para os taurinos. Taurinos que são completamente diferentes dos arianos, já gostam de um livro mais detalhista, de um livro sem violência. Pode até ser uma aventura, mas que seja assim, sem muita violência, mais bucólico, mais sobre a natureza. Sobre aquele que ele pode sentar, deitar, ler tranquilo, né? Então, eu vou indicar Anne de Green Gables, que é um livro cheio de detalhe. Anne, ela vai descrever as coisas, ela descreve toda a paisagem, todo o ambiente, tudo que tá na cabeça dela. E ela tem uma imaginação muito fértil, então ela é super detalhista. É um livro super tranquilo de ler, sem violência, bem. Tem natureza, tem história de pessoas, tem tudo que o Tarino gosta pra deitar e ler Anne de Green Gables. Anne é uma menina órfã que ela foi adotada por dois irmãos. E eles queriam adotar, na verdade, um menino para poder ajudar eles na fazenda, mas aí ela veio porque foi uma mensagem errada que mandaram e acabou que ela encanta todo mundo ao redor, uma menina muito desastrada, mas ao mesmo tempo comunicativa, muito boa de falar, ela encanta todo mundo e ela é muito imaginativa. Ela acaba ficando com eles e sendo adotada por eles e aí cria uma vida lá em Green Gables. E aí a gente vai para os geminianos. Geminianos que são comunicativos, que gostam de tudo quanto é história, são curiosos ao extremo. Então, assim, se eu indicar uma biografia, eles vão ler. Se eu indicar um romance, eles vão ler. Se eu indicar qualquer livro, eles vão ler porque eles são curiosos. Eles gostam de saber sobre tudo. Mas aí, o que pode ser? Um livro para o geminiano tem que ter diálogo, tem que ter histórias que se cruzam, tem que ter coisa que os instiguem essas curiosidades. Mas eles vão ler o suficiente para matar essa curiosidade, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin. Eu não sei se você já ouviu falar, pelo menos, na Guerra dos Tronos, que é uma série que foi feita pela HBO. É uma série muito boa, inclusive. São 5 livros que já saíram, então, assim, os geminianos, eles vão ler porque eles têm curiosidade, eles querem saber o que acontece. E aqui vai ter um capítulo que a Kathleen fala, aí vai ter um capítulo que o Tyron, que o Eddard, que o Ned, né? Que o Ned conta, então, tipo, cada capítulo é contado por um ponto de vista diferente, de um personagem diferente. Não é um livro de histórias que se cruzam mesmo. E já que os geminianos amam sagas, eu vou indicar As Crônicas de Gelo e Fogo. Só indicar o primeiro livro, porque assim, se ler o primeiro livro, vai ter curiosidade para poder ler os outros, né? E vamos para o signo que eu sou muito suspeita para falar. Canceriano. Sendo uma canceriana, é muito mais fácil para mim escolher um livro para indicar para os cancerianos, porque eu sei exatamente o que eles gostam. Eu gosto de livros que me fazem refletir sobre a vida, que tem um drama envolvido ali na história, uma história de superação, uma história que me faz querer chorar. Inclusive, estou com saudade de chorar em histórias. Ou me indique um livro que me faça chorar. E aí, eu vou indicar para os cancerianos
E pra canceriana aqui também, que é uma indicação pra mim mesma, Se a Rua B Falasse, de James Baldwin, ele conta uma história de um casal e eles querem se mudarem juntos para os. Em um dia desses aí, o noivo dela é abordado na rua e é acusado falsamente de um estupro de uma outra mulher e ele vai preso. Só que nesse meio tempo ela nunca desiste de tentar tirar ele da prisão, de tentar inocentá-lo. E também adiciona aí na história que ela descobre que tá grávida. Gente, que coisa, que drama atrás de drama. Eu amo livro desse jeito. Me indique livros tristes que me façam refletir sobre a vida, sobre a minha história, sobre o que eu tô vivendo. Ui, livros dramáticos, livros tristes, livros que me façam viver todas as emoções possíveis lendo. Então, assim, Se a Rua B Falasse é uma indicação para os cancerianos daí e para a canceriana daqui também, porque eu ainda vou ler ele esse ano. Foi difícil escolher esse livro para os leoninos, porque assim, quando eu fui estudar para separar os livros de cada signo de acordo com as características mais fortes, quando eu falei Leão, primeiro livro que me veio na mente, que você vai ver no outro vídeo, pronto. A Ave Maria foi o mais fácil de escolher, foi esse. E aí, quando pensei que não, quais as outras categorias? E o nacional? E o geral? Foi difícil, gente. Porque assim, leoninos gostam de livros com biografia de personagens fortes que eles possam ver e se espelhar, tipo, se aquela pessoa chegou lá, como ela chegou lá, que eu quero construir os meus caminhos junto com ele. Livros hypados, porque se todo mundo tá lendo, o leonino vai perder tempo e ele não vai ler também, ele vai ler. Livros com capas bonitas, mas assim, que tem uma história, com um personagem forte. O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro tem várias personagens fortes lá dentro, mulheres. Nessa distopia, as mulheres são divididas em castas. Houve um problema com lixo tóxico e metade das pessoas tiveram problemas para poder engravidar. As mulheres são divididas em castas, cada uma tem um objetivo específico na sociedade e as aias têm o objetivo de engravidar. Então as aias não têm o seu nome retirado, não sou mais Gemima, eu sou Of, que significa de fulano. Então eu sou Of fulano. E aí minha amiga é Of Fred, Of Tiago, Of blá blá blá, Of de algum macho. As esposas vestem somente verde e estão ali o tempo todo só para poder. É aquele negócio da mulher de troféu. Não fazem nada necessariamente, só são e esperam para poder criar os seus filhos que vão nascer das aias. Os leoninos vão gostar de ler porque a história é cruel. E para aguentar, você tem que ser forte. Então, leoninos, leiam o Conto da Aia. E assistam a série também, que é muito boa. The Handmaid's Tale. Virginianos. Virginianos gostam de livros com objetivo. Mas, se for um livro, um romance, que esse romance, pelo menos, seja linear, tenha uma história bem certinha, muito bem contada. Eu fiquei pensando sobre o que indicar para os virginianos. E aí passou pela minha cabeça. O que minha amiga virginiana gostaria de ler? 1984, do George Orwell. E é uma história nossa. É uma história muito linear, certinha. E às vezes, de tão certinha, ela chega em alguns pontos a ser tediosa, assim. Então, 1984 é uma distopia sobre um ambiente com um governo ditatorial. Sabe o Big Brother? Foi daqui que eles tiraram a ideia. Aqui é o Big Brother está te vigiando. Então, assim, todo mundo é vigiado, notícias são escondidas, livros são escondidos, as pessoas precisam fazer o seu trabalho certinho, sem fazer coisas erradas. Então, todo mundo tá sempre sendo vigiado e aí as pessoas meio que se acostumam com
com essa coisa. Então, assim, apesar de ser um romance, não tem um objetivo o livro. O livro, eu acho que faz a gente refletir, principalmente porque tem muitas semelhanças com a nossa sociedade. É um livro muito atual. Então, realmente, tem um objetivo. Reflexão, amigos. Virginianos vão amar ler esse livro. Pode ler. Eu a garanto. Librianos gostam de quê? De ler romance sobre romance. Romances que contam a história de amores, de amor, conta história de conquista. Então, o que libriano vai gostar de ler? E uma coisa também bem relax. Por que sobre romance? Pra não tirar o equilíbrio dele, né? Pra ficar ali, ó, de boa. Então eu vou indicar pra você, libriano, Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Fala sobre a história de Miss Darcy e Elizabeth. É um romance de época e Elizabeth, ela não tem essa vontade, assim, sabe, de se casar igual todas as mulheres da época. Ela quer, na verdade, encontrar amor. E se ela não encontrar amor, ela vai ser a tia solteirana e ela não liga pra isso. E aí até que ela encontra Miss Darcy, que é um homem orgulhoso e que julga ela. Orgulhoso e preconceituoso. Ele foi preconceituoso porque ela é pobre e ele é muito rico. Coisas, julga a irmã dela e ela fica bem chateada com isso. Só que aquela história, né? Enemies to lovers. Aquela história de cão e gato. Ele vai tentar conquistar ela e é uma história linda. Eu não sou muito fã de romance e eu amei esse romance. Imagine você, que é libriano, que ama romance, não vai ler isso aqui. Isso aqui é um clássico. E eu sou apaixonada por esse clássico. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Porque você precisa conhecer Elizabeth e Miss Darcy, que é um dos meus crushes literários. E vamos falar sobre os escorpianos. Gosta de mistério, gosta de ler coisas que deixam instigadas, coisas profundas, nada raso. Então, assim, hoje eu vou indicar o livro da Colleen Hoover, Verity, que é um livro instigante, que tem um mistério aí para poder resolver, é um thriller. E eu acabei de ver aqui que a classificação etária é mais 18. Junta coisa na outra também, baby, e já vai. Aproveita. O livro conta a história de Verity Crawford, que é uma escritora, e aí ela tá debilitada e o marido dela contrata uma moça que tá na falência para poder organizar as coisas dela, terminar os livros dela. E aí nesse negócio que ela vai procurar aí as coisas de Verity, ela passa bastante tempo com o Jeremy, que é o marido de Verity, né? E acha várias coisas nas coisas de Verity, vários manuscritos e tal. E aí ela começa a ver e ler coisas bem horripilantes. E aí vai descobrir alguma coisa, inclusive, sobre a morte da filha dos dois, do casal Verity e Jeremy. Então, quanto mais ela se envolve ali com o Jeremy, mais ela se apaixona por ele. E aí ela vai. E antes, que tava escondendo esse negócio aí da filha de Verity pra poder não machucar ele, ela vai lá e tende a contar uma história horripilante sobre a morte da filha dos dois. E eu quero já, meu Deus, já tô instigada aqui para poder ler também Verity juntos aí com os escorpianos. Sagitário. Os sagitarianos gostam de quê? De conhecer lugares novos, de ler livros, então, que falam sobre lugares que eles nunca esteve para poder aprender sobre lá. Livros que são a própria viagem. E aí, quando fala de viagem, eu não deixo de pensar no livro da Octavia Butler, que é Kindred Laços de Sangue. Ela viaja de um lugar para outro, mas na verdade ela viaja no tempo também. Então ela viaja de 1973 para 1700 e alguma coisa. Esse tempo onde ela vai, ela é negra, então ela ainda era o tempo dos escravos. E aí ela tem que passar por escrava, passa por algumas coisas terríveis. E aí não tem essa linearidade também de se ela passa 2 meses no passado e volta pro futuro, quando ela vê só passaram tipo alguns dias ou algumas horas no futuro. E então é uma história inacreditável. E a gente acaba tipo
conhecendo mesmo o local, tanto do que ela vive no futuro, tanto do que ela vive lá no passado, do que ela experiencia lá no passado. E aí a gente ainda consegue ter uma visão mais forte sobre a escravidão, o tempo da escravidão. E é uma própria viagem. Então, assim, é um livro para se ler em qualquer lugar e o sagitariano gosta. Ele lê em qualquer lugar, ele não para mesmo. Vai te entreter e vai falar sobre viagem, coisa que o sagitariano gosta. Kindred, para o sagitariano. Capricórnio. O capricorniano, ele vai ler quando ele tiver tempo. Se ele tiver tempo, ele vai ler uma coisa séria. Completamente diferente do sagitariano, o capricorniano não gosta de nada viajado. Tudo certinho, histórias reais. Então, eu vou indicar um dos livros mais sérios que eu tenho aqui pro capricorniano. Pele Negras, Máscaras Brancas, Frantz Fanon. É um livro muito sério. Frantz Fanon, na verdade, ele é um teórico. A gente estuda ele, inclusive. E várias pessoas usam aqui Fanon para poder fazer os seus TCCs, suas teses, doutorado, de mestrado. Ele vai falar aqui sobre a negritude, né? Ele vai falar sobre coisas sérias, né? Sobre o que é o racismo, como é o racismo, a linguagem, experiências do negro, psicopatologia. Então, são coisas sérias que ele trata aqui. Capricorniano ama coisa séria, lê coisa séria. Então, ele vai ler Frantz Fanon, que inclusive é um livro muito denso, inclusive, que a gente precisa realmente estudar, coisas que ele fala aqui. Aquário. Aquariano já é um signo mais de boa. Gostar de livro que ninguém entende, né? Uma distopia, um livro louco aí de fantasia, viajado, coisa que ele não entende, que ninguém entende, que ele vai querer explicar. Livros com coisas inovadoras, histórias não lineares, histórias que não fazem, tipo, sentido pra você, mas vai fazer sentido pra ele. Então eu vou indicar o meu autor preferido, que é Neil Gaiman. Lugar Nenhum. É um livro muito louco e, assim, pouca gente gosta desse livro, então eu tenho certeza que os aquarianos vão amar, que é uma loucura mesmo. Ele conta a história de Richard, que ele vive em Londres. E aí, de uma hora para outra, ele conhece uma pessoa aí, que ele dá uma ajuda para uma pessoa e ele vai para Londres subterrânea, que é uma outra Londres, é uma Londres que vive embaixo. Que Londres é essa, gente? Gente, é muito louco esse livro. Ele começa a ser invisível. As pessoas não conhecem ele mais. E, tipo, não veem ele mais. Cadê fulano? Fulano? Que fulano? Como se fulano não existisse. Richard. Nem eu lembrava do cara agora. Só as pessoas da Londres de baixo que veem ele. Só que assim, tem uma reflexão atrás disso, entendeu? Não é uma coisa aleatoriamente. Os livros de Gaiman, eles têm realmente um significado que você tem que decifrar. E aí eu tenho certeza que os aquarianos vão amar ler e decifrar esse significado e te explicar. Por isso que a maioria das pessoas não entendem muito Gaiman, entendeu? Talvez Gaiman seja aquariano. Se você parar pra ver, a história tem realmente um sentido louco, mas tem um sentido. E o aquariano vai te explicar. E por último, eu vou indicar um livro para os piscianos que são mais relax, que gostam mais de livro que ele vai chorar, que ele vai se emocionar, um livro mais que libera a imaginação, mais espiritual, mais místico. E aí eu fiquei pensando, nossa, gente, eu amei a leitura desse livro. Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Van Der Poel. É um livro muito lindo, assim, conta uma história fantasiosa muito linda de dois amigos que se encontram numa época em que os dois estão vivendo um luto. Conta a história de Early, que tem autismo. Ele é muito inteligente, extremamente inteligente, só que as coisas dele tem que ser muito certinho. Na verdade, é a síndrome de Bow, alguma coisa. Ele tem rotinas estabelecidas, certinhas, e ele tem as ideias. Ele conta a história de Pi
o número pi, 3,14, como se fosse uma história de uma pessoa real, como se pi fosse uma pessoa real. Então ele decifra, ele vê ali nos números história mesmo. E ele conta essa história. Só que as pessoas, né, não necessariamente acreditam nele. Ele arruma esse amigo que eu esqueci o nome, que acabou de perder a mãe e o pai não dá muita atenção a ele. Ele vai para essa escola, é uma escola militar. E aí acaba que eles dois entram numa aventura aí, na busca pela ursa maior. E tem muita aventura nesse livro, e uma coisa bem mística, bem espiritual, muito a cara do Pisciano. E é linda a história, reflexiva, emocionante, e o Pisciano vai amar. Esses foram os livros que eu indiquei. Me conta aqui embaixo se você gostou da indicação. Se você já leu, me diz aí se você já gostou e acha que combina com o seu signo. E aí, se não combinar, a gente faz o seu mapa astral. E aí, e aí a gente vê qual é o tipo de livro que você mais gostaria de ler, de acordo com o mapa das estrelas. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você gostou, dá like. E eu espero te ver mais vezes aqui. Até a próxima!